Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa das questões mais profundas da vida. Como é que se encontra o propósito bem no meio do sofrimento? É uma pergunta que, em algum momento, pega todo mundo. Mas será que existe uma resposta que realmente nos sustenta quando a tempestade chega? Ok, vamos começar direto com essa declaração aqui. É forte, né? Essa frase, dita por Jó, no meio de uma dor que a gente nem consegue imaginar, é o coração da nossa análise. É uma expressão de fé, assim, radical. Nascida não na alegria, mas na angústia mais profunda que alguém pode sentir. Como é que se chega nesse ponto? E aqui está o ponto-chave. É muito fácil, vamos combinar, dizer que a gente confia em Deus quando está tudo indo bem. Mas uma fé que só existe na bonança, ela é meio frágil. A fé de verdade, aquela que sustenta, muitas vezes nasce da aprovação. É quando as respostas parecem distantes e o coração está em pedaços que a nossa confiança é revelada para valer. Mas como é que se constrói uma confiança tão forte assim? Bom, tudo começa na nossa base, no nosso fundamento. A forma como a gente enxerga a Deus define o jeito que a gente enfrenta a vida. Por isso, o primeiro pilar que vamos analisar é a soberania de Deus. Certo. Então, o que significa essa tal de soberania divina? Basicamente, é a convicção de que Deus não é um mero espectador da história. A vontade dele não é pega de surpresa. Ela é o que guia e ordena cada detalhe do universo, desde sempre. Agora, olha que interessante o contraste que esse slide mostra. De um lado, você tem a ideia de um Deus impotente, que é pego de surpresa pelas coisas. Do outro, a visão teológica de um Deus soberano, cujo propósito é firme para sempre e que faz tudo cooperar segundo a vontade dele. Essa diferença muda tudo. E isso aqui ilustra perfeitamente as implicações disso. Se Deus é soberano, então a vida não é aleatória. As nossas provações não são obra de um destino cego ou do puro acaso. Cada passo, cada detalhe, por mais doloroso que pareça, está sob o controle de um Deus que tem um propósito. E aí, claro, a gente chega na pergunta de $1 milhão, a atenção que todo mundo sente. Se Deus está no controle e Ele é bom, por que existe sofrimento? Como é que a gente concilia essa soberania toda com a realidade da dor que a gente vê e sente? A resposta para essa tensão não está numa fórmula simples, mas sim num evento que redefine tudo, a cruz de Cristo. E por que a cruz? Porque é ali, no maior ato de sofrimento da história, que o caráter de um Deus soberano e bom se revela da forma mais clara possível. A cruz se torna a lente pela qual podemos começar a entender a nossa própria dor. Se a gente olhar de um ponto de vista puramente humano, a cruz é o símbolo máximo do fracasso. Foi o fim de um movimento, a execução de um líder. O mundo esperava um rei com uma espada, mas o que viu foi um cordeiro sendo levado para o abate. Mas a perspectiva divina, essa é radicalmente diferente. O que o mundo viu como derrota, o céu enxergou como o exato momento da redenção. O castigo que traria a paz caiu sobre ele. Aquele que foi esmagado em nosso lugar nos tornou inteiros. E isso nos leva a esse conceito teológico que é fundamental, a substituição. A ideia de que o sofrimento de Cristo não foi um acidente de percurso, foi intencional. O inocente tomou o lugar dos culpados. É o milagre onde o juízo que deveria nos alcançar foi desviado e encontrou o corpo de Cristo. E essa frase, ela resume tudo de um jeito muito poderoso. Na cruz, a exigência da justiça pelo pecado e o desejo de misericórdia de Deus, eles não se anulam. Eles se encontram, se abraçam. O pecado é julgado e, ao mesmo tempo, o pecador é justificado. Ok, então, se o sofrimento de Cristo teve um propósito de redenção, e o nosso? A partir daqui, vamos explorar uma metáfora muito forte, a do fogo do ourives. As provações não seriam sem sentido. Elas teriam um propósito de purificação. O processo fica bem claro aqui. A provação é o fogo. Ela testa a fé, queima as impurezas, sabe? E o resultado final não é a dor em si, mas uma fé purificada que, no fim de tudo, vai resultar em louvor, glória e honra. O ouro não brilha no chão, ele brilha depois de passar pelo fogo. Então, o ponto crucial é este. As provações sob a soberania de Deus não têm um caráter punitivo, elas são formativas. São as ferramentas que Deus usa para nos moldar, para nos aperfeiçoar, para nos tornar mais parecidos com Cristo. A pergunta que fica, então, é essa. Essa dor que a gente sente agora, ela tem algum significado? Não é algo em vão? A resposta, dentro dessa visão de mundo, é um sim gigantesco. As fontes são bem claras nisso. Deus não desperdiça sofrimento. Nenhuma lágrima é em vão.
Cada segundo de dor é uma ferramenta nas mãos dele para nos moldar e nos aproximar dele. Certo, então? Como é que tudo isso se conecta? Vamos juntar essas peças agora e transformar essa teologia toda numa esperança prática, numa fé que fica de pé, firme, no dia a dia. E na prática, como é que se persevera? Primeiro, confiar na soberania de Deus, mesmo quando as circunstâncias estão super confusas. Segundo, contemplar a cruz de Cristo, principalmente nas horas de dor. E terceiro, permanecer firme na fé, sabendo que Deus usa as provações para nossa santificação, para nos tornar mais parecidos com Ele. No fim das contas, a grande virada de chave é esta. A fé verdadeira não ignora a dor. Ela a interpreta. Em vez de usar o desespero como lente, ela usa teologia. É uma mudança completa de perspectiva, que nos tira da angústia e nos leva para uma confiança profunda em quem Deus é. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se de fato nenhuma lágrima é desperdiçada, e se cada provação é usada por um Deus soberano para nos conduzir à glória, como é que essa verdade transforma a maneira como olhamos para a dor que talvez estejamos sentindo exatamente hoje?